Bem-vindos a mais um episódio do Investir 2026. Hoje eu, Alexandre Pletz, estou aqui com o Henrique Grings, Head de Renda Fixa da Faz Capital, eu sou Head de Renda Variável da Faz Capital, e a gente vai bater um papo. Quais são as perspectivas aí para 2026, o que a gente espera da renda fixa, né, Grings? O que a gente espera da renda variável. Então, aqui a gente vai trocar sobre juros, uma ideia de como vai ser o cenário para crédito privado, como vai ser o cenário para a Bolsa, e o que a gente tem aí a esperar desse ano de 2026, que é um ano um pouco mais complexo no Brasil, né? A gente tem a questão eleitoral batendo aí, mas também a gente tem uma questão mundial rolando. Então, Grings, fala para nós aí um pouquinho sobre o que tu enxergou em 2025. A gente vai precisar fazer uma retrospectiva um pouco, não ali desde a pandemia, mas pelo menos 2025 a gente vai ter que conversar um pouquinho para conseguir montar um raciocínio aí para 2026. Perfeito, eu acho que é muito interessante a gente trazer que antes da gente olhar para 26, como tu trouxe, é muito importante a gente olhar para 2025, porque entendendo esse passado a gente consegue entender o futuro. Quando a gente fala de 2025, a gente teve os juros no maior patamar histórico nos últimos 20 anos. E um cenário que poucos economistas projetavam. A gente teve um juros hoje que está sendo a 15% ao ano. Hoje, falando de renda fixa, a gente olha que ela acaba sendo muito protagonista nos investimentos. Porque por mais que a gente tenha um cenário de renda variável e de outros ativos, hoje renda fixa o investidor ele consegue pegar ativos pagando 1% ao mês, isento de imposto de renda às vezes. Então a gente consegue trabalhar com um cenário de segurança e ainda com uma boa rentabilidade. Mas isso tudo aconteceu por quê? Porque quando a gente fala do cenário de 25, a Selic ela teve que subir muito por conta da inflação. A inflação que não estava sendo projetada nos níveis que veio. Então o Banco Central está tendo que subir juros justamente para controlar essa inflação que está vindo um pouco mais galopante pelos gastos do governo. Esse é o ponto importante, né? A gente teve um cenário inflacionário muito relevante da pandemia para cá. Então, esse movimento de alta de juros, ele não foi só local. A gente teve, claro, que aqui um aumento mais rápido. Talvez uma atuação, na época do Campos Neto, mais proativa em entender qual seria o movimento da inflação aqui no país. A gente chegou nesse patamar que tu falou, que é o maior dos últimos 20 anos. Então, uma Selic a 15%, a gente está num cenário muito restritivo, extremamente restritivo. E parece que agora a inflação está convergindo para os patamares que o Banco Central almeja. Pelo menos no teto da meta a gente está chegando e são as projeções que a gente tem para o futuro. Agora, como que a gente vai ver isso atuando de fato no mercado? Eu acho que a gente precisa entender um pouquinho mais sobre os ciclos dos juros. Então a gente teve, e nesse gráfico vocês vão conseguir acompanhar, um ciclo onde a gente tinha inflação subindo com juros baixos. Então, a inflação subindo com juros baixos, ela acaba sendo um vetor para uma ampliação de uma base monetária. Então, a gente tem muita gente captando crédito, o crédito está barato, e automaticamente a inflação acaba pegando quando a gente tem esse cenário. E aí depois é da natureza dos ciclos econômicos que os juros comecem a subir com a inflação subindo. Então, a bolinha amarela aí do canto superior direito, a gente consegue perceber isso. Então, juros subindo, com inflação subindo, é um cenário que ele beneficia um pouco mais renda fixa e um pouco menos renda variável, porque a gente começa a entender que algumas empresas já têm a linha de crédito ficando mais cara, então tudo que é atrelado a alguma taxa pós-fixada começa a ficar mais caro, e isso acaba restringindo automaticamente o potencial de alavancagem que as empresas têm dentro dessa lógica de pegar dinheiro emprestado para alavancar os seus negócios, acaba restringindo também o acesso ao crédito, ele acaba ficando mais caro e muitas vezes as empresas deixam um projeto grande de lado. Então esse cenário ele é um dos piores que a gente enxerga para a renda variável, mas para a renda fixa é um pouco o contrário, né? Para a renda fixa a gente tem essa questão do pós-fixado subindo, os investidores migrando para a renda fixa, que é o que a gente viu bastante durante esse último ciclo. Muitos investidores migraram, de fato, para a renda fixa. E aí a gente fica naquela, qual é a vantagem realmente do cara migrar, né, para esse tipo de investimento agora? E aquela história que a gente ouvia bastante, poxa, o Brasil vai deixar de ser o país dos rentistas, não se concretizou, né? Exato. Assim, isso a gente vê muito pegando janela passada, assim, quando a gente olha juros do Brasil, a gente sempre teve um juros muito alto.
a gente tem uma média de 2000 até agora, uma média de mais de 11% ao ano de juros. Isso já considerando juros a 15, quando juros foi a 2, a média do Brasil hoje é 11, se a gente pega desde 2000 até agora. Então, assim, o Brasil hoje... pra cacete. Exato. O Brasil hoje, ele é um país de juros muito altos. Isso porque, quando a gente compara com os Estados Unidos, a inflação deles é muito menor que a nossa. Então, naturalmente, a gente tem que oferecer um prêmio de risco muito maior que os Estados Unidos. E prêmio de risco a gente lê como taxa Selic, como taxa de juros. Então, a renda fixa hoje no Brasil, ela acaba sendo muito vantajosa. Isso que eu não estou puxando a sardinha para o meu lado. Mas hoje a renda fixa no Brasil, ela acaba sendo muito vantajosa porque a gente pega em juros altos, às vezes pré-fixados, títulos atrelados à inflação, pagando IPCA mais 8 às vezes. Títulos hoje com taxas muito boas e emissões que a gente olha que não são de emissores arriscados, de empresas arriscadas, de alavancadas. Empresas que a gente vê que são seguras. Então, assim, a gente vê que tem hoje um patamar de juros muito alto e que, falando já do ano que vem, que a gente pode esperar uma queda. Mas, assim, o Banco Central, a gente viu que nesse ano ele subiu de elevador os juros, ele subiu muito rápido os juros, e ele vai cortar de forma gradual, né? Vai fazer aquela descida de escada que a gente fala, de forma muito gradual. A gente não vê os juros saindo de 15 para um patamar de 10, de 8. Não, ele vai ter que cortar de forma muito pontual, porque senão a gente volta a ter inflação alta, né? E aí a gente tem a expectativa de que em 2026 realmente entremos nesse patamar de inflação caindo e juros caindo. Então a inflação, que é o primeiro ponto do novo ciclo, ela já começou a ceder. Isso a gente enxerga. Os dados de inflação, o IPCA, ele vem mês após mês dando surpresas boas, de caindo além das expectativas. No relatório Focus, as expectativas para 2026 e 2027 já são de inflação mais para baixo. Então a gente deve, de fato, entrar no ciclo dos juros caindo e inflação caindo. O juros nominal, que é a taxa Selic, ele deve representar cortes. A expectativa é que no primeiro trimestre de 2026 ele já corte. Mas a curva de juros já está caindo. Então, por isso que esse cenário mesmo, a gente não enxergando os cortes da Selic, ele já é antecipado pela curva de juros, que é onde o mercado se baseia. Tanto para a renda fixa quanto para a renda variável, o mercado se baseia muito na curva de juros. E aí esse regime atual que a gente está, da inflação caindo e juros caindo, a gente tem uma dinâmica um pouquinho diferente no mercado de ações e no mercado de renda fixa. E eu acho que é isso que a gente tem que entender. O que vai ser diferente, o que 2025 foi capaz de nos ensinar em relação a crédito privado. Eu acho que esse foi um ponto... A pauta central, por assim dizer. A pauta... Ela não estava tão em pauta até chegar ao mês de novembro, né? Exato. Chegou o mês de novembro e as coisas começaram a ficar mais críticas. Então vamos falar um pouquinho dessa parte em relação à renda fixa de 2025, o que aconteceu, e depois a gente vai fazer um paralelo com esse ano e o que a gente espera aí para 2026 das duas grandes classes. Perfeito. Falando de renda fixa, assim, o que a gente vê? Que pelo patamar de juros estar alto, a gente não tem que só olhar mais taxa. Poxa, eu vou ganhar 15, 16, 17, 18% ao ano em algum CDB, em algum crédito privado. A gente tem que olhar a qualidade do emissor. Porque o investidor, ele só olha de uma ponta. Aquele negócio, né? Olho gordo cria remela. Exato. Aconteceu isso esse ano. Exato. Então, assim, o investidor, ele só olha de uma ponta, né? Ele olha, tô ganhando 15, 16, 17% ao ano no CDB. Ou no crédito privado. Mas se a gente olha, ele tem que olhar da outra ponta, que é o quê? Se ele tá ganhando 17% ao ano no crédito privado, para a empresa fazer toda a estruturação da dívida, tudo, a empresa está pagando uns 20% ao ano. Ela tem que remunerar 20% ao ano para esse título ela conseguir pagar. Isso a gente viu que as empresas não estavam esperando um juros ficar tão alto. E pegou muita empresa de contrapé. E o investidor do outro lado também acabou sendo pego. Quando a gente fala, teve Banco Master, Braskem, Ambipar, a gente teve muitos casos de muitos créditos que começaram a ter problemas no mercado. Isso fez com que naturalmente a gente fosse obrigado a entender o filtro de não é só taxa, é emissor. A gente tem que olhar a taxa, mas também qual que é a probabilidade desse emissor pagar para os próximos 3, 5, 7 anos. É isso que a gente tem que olhar hoje. Porque se a gente pega 2025, a gente teve o maior número de recuperações judiciais nos últimos 5 anos. E isso não foi ao acaso. Foi por causa que é uma lógica, né? Com certeza tem bastante empresário nos assistindo agora. Pensa na tua empresa,
Como é que tu vai pegar um crédito a 25% no ano e mesmo assim, lá a tua linha final, teu lucro líquido vai ser favorável? É a mesma lógica, claro, guardadas as proporções, que as empresas listadas são gigantescas comparadas às empresas assim, da economia que a gente acaba vendo, o microempresário, o médio empresário, mas não é sustentável um juros nesse patamar, e quando a gente fala de crédito privado, mesmo sendo empresas grandes, esse nível de endividamento está grande. Em 2026, provavelmente a gente deva ver uma troca dessa taxa de juros, né? Muita empresa emitindo novas dívidas, emitindo crédito privado, para fazer a troca desses juros altos que eles têm. Então a gente deve ver isso acontecendo, especialmente porque o prêmio de risco, como tu falou antes, ele está ficando mais baixo, ou seja, a curva de juros já está descendo, já está fechando e começa a ser favorável para essas emissões. Exato, e a gente vê que não tem um almoço de graça no mercado, né, Alexandre? A gente olha que os juros hoje está 15, mas o mercado ele já projeta uma queda. O investidor, seja para renda fixa ou para renda variável, ele tem que se posicionar antes dessa queda. Porque lá na frente os juros vai estar 12, vai estar 10, vai começar a ceder e daí ele vai querer se posicionar em renda variável, que já vai ter andado, ou em renda fixa, que as taxas vão estar menores. Esse é um grande ponto. Como que a gente tem essa projeção? E aqui, às vezes, o investidor ele não consegue enxergar o quão junto anda a renda fixa e a renda variável. São duas grandes classes que elas basicamente se movimentam por juros. Claro, existem algumas empresas que têm o seu diferencial, que são empresas em fase madura, que trabalham um pouco diferente, mas uma grande parte das empresas se movimenta por juros, tanto na ponta da renda fixa quanto na ponta da renda variável. Ela em bolsa, automaticamente quando o crédito fica mais barato para ela tem uma possibilidade de alavancagem maior, o custo da dívida fica menor e a ação começa a subir por valuation. E na renda fixa ela começa a emitir, começa a trocar as dívidas e etc. Então tem essa relação que muitas vezes as pessoas não enxergam, né? Então o que a gente falou antes, a Selic deve cair de 15 para 12, 13 em 2026. Pelo menos essas são as projeções que a gente tem, né? Exato, até porque se o Banco Central ele começar a cortar juros muito rápido, a gente vai voltar ao ciclo de inflação alta. E o Banco Central ele quer colocar a inflação dentro da meta fiscal, da meta que foi estipulada. Então, se a gente tiver um corte de juros de 15 para 10, poxa, às vezes a inflação pode vir um pouco mais alta e daí ele vai ser obrigado a novamente subir os juros. E vai pegar novamente muito empresário a contrapé e pode ter problemas no futuro. Sim. Então, assim, a gente olha que os juros vai começar a ser cortado, mas de 15 para 12, talvez. Não tão rápido. Se for tão forte assim em 2026. O Banco Central ele tem essa característica do nosso Banco Central, desde a gestão do Campos Neto, bem cautelosa em relação à antecipação desses movimentos de inflação e o Banco Central tem um outro mandato muito forte, que é a questão do câmbio também, né? Então a gente tem inflação e câmbio que o Banco Central tem que controlar com unhas e dentes aquilo ali, ele tem que proteger aquilo ali. E quando a gente vê os possíveis cortes em 2026, o Banco Central vai ir de maneira gradual. Especialmente porque o reflexo na economia desses cortes ele demora um pouco. Então, se estima de 3 a 6 meses para, de fato, esse reflexo se dar. Mesmo que corte agora no primeiro trimestre, a economia ainda vai estar girando naquela taxa de 15. Aí depois teve um corte, daí mais 3 a 6 meses para frente, aquela taxa vai fazer efeito. Então, a inflação ela tende a ficar mais controlada, mas lembrando que em 2026 a gente tem eleição, desculpa. Com a eleição, a gente tem uma enxurrada de dinheiro entrando na economia. Primeiro, pelo fundo eleitoral. Segundo, pela própria dinâmica econômica da multiplicação daquele valor quando ele começa a girar. Então, a gente tem, em 2026, um cuidado muito grande do Banco Central em relação a isso e em relação aos gastos do governo. Trazendo um dado aqui, atualmente a relação de dívida PIB está em torno de 78%. Só que se a gente pegar os títulos que estão em poder do Banco Central, ela já passou de 90%. Para o ano que vem, a relação de dívida PIB sem o Banco Central já está batendo 85%. Essas são as projeções orçamentárias. Então, com os títulos do Banco Central, acabou o nosso PIB, né? A gente já está mais endividado do que o que a gente é capaz de gerar de riqueza. Exato.
Então esse cuidado ele vai ser muito grande. Esse fiscal brasileiro, ele descontrolado, ele faz com que a gente tenha uma enxurrada de dinheiro no mercado, e isso é prejudicial para a inflação. Então acho que por esse ponto que esses cortes vão ser mais brandos para que a gente de fato consiga convergir para a meta, mesmo com esses ruídos fiscais que a gente tem. E como tu falou, não é uma queda livre, né? Exato. É importante trazer assim que a gente olha não só a questão da inflação, mas os gastos do governo tem que ser olhado. E também a questão cambial. Porque se o Banco Central começar a cortar os juros muito rápido, o investidor estrangeiro, que hoje é 50% da nossa bolsa, ele pode começar a querer sair do Brasil. E se o investidor quer sair do Brasil, o dólar sobe. E se o dólar sobe, a inflação no Brasil, por consequência, acaba aumentando. Então, assim, naturalmente, a gente tem que ter um corte gradual para não ter esse afastamento do investidor estrangeiro e sinalizando que a gente teria uma inflação controlada. Porque senão o investidor acaba spamando, acaba saindo, querendo sair do Brasil, e o dólar subindo acaba sendo ruim para o Brasil também. E esse ponto do dólar e do estrangeiro e bolsa, ele é muito relevante. Por quê? Quando a gente tem essa relação de preço sobre lucro em ações, que é esse gráfico que está na tela, a gente teve diversos movimentos de corte desde 2016, ali quando teve o impeachment da Dilma, o Temer assumiu, e aí depois disso a gente teve uma relação de cortes de Selic, depois na pandemia, e agora a gente espera também que esses cortes cheguem. E aí a gente tem esse movimento de bolsa. O Brasil ele é um país de muitos extremos quando a gente fala de bolsa, né? Ou a relação de preço-lucro está lá embaixo, num desvio lá de baixo, ou ele está na banda lá de cima. Então, a bolsa brasileira ela não gosta do meio do caminho, ela gosta das porradas, ou para cima ou para baixo. E o que a gente está vendo de perspectiva de como está hoje, como vai ser o 2026? Bom, primeiro, lá em 2016 para 2017, a gente viu a Selic saindo de 13,5 para 7. Olha o que aconteceu com a bolsa. A relação de preço-lucro foi na casa dos 14 e pouco. O que é o preço sobre lucro? Preço sobre lucro são os preços negociados no mercado pelas ações sobre o lucro projetado que elas têm. Como que essa equação ela se dá? Para que essa média suba, ou o preço das ações tem que subir muito, ou o lucro tem que cair muito para essa média convergir para esse indicador convergir para a média ou convergir para as bandas superiores. O que a gente tem enxergado hoje? Que as empresas elas seguem lucrativas. Então, mais de 60% das empresas que reportaram os resultados agora no terceiro trimestre de 2025 tiveram surpresas positivas em seus lucros, mais de 60%. Então, é empresa pra caramba. E se isso está acontecendo, se os lucros estão subindo e o preço delas não subir, a gente não vai chegar nem na média nem na banda superior. Mas o que a gente viu nesse ano de 2025? Especialmente de setembro para cá. Bolsa rompendo máxima. Bolsa rompendo máxima atrás de máxima. Mas só um pouquinho. Se a gente está com um ruído político, se a gente tem um governo descontrolado, se a gente tem o menor nível de investidores, pessoas físicas na Bolsa, como é que esse negócio está subindo? Porque daí o investidor estrangeiro ele já entendeu e ele já entrou com mais de 25 bilhões de reais no Brasil esse ano, que aquele ciclo de juros caindo e inflação caindo é benéfico para a Bolsa, porque ele enxerga justamente isso que está na tela. Ele enxergou que lá em 2016 e 2017 caiu os juros de 13,5 para 7 e a relação de preço-lucro da Bolsa foi lá para a banda superior. Depois, em 2019 e 2020, começou em 2019, não se falava em pandemia ainda, ninguém sabia que ia ter pandemia, começaram os cortes, saiu de 6,5 para 2 no meio da pandemia. Claro, daí tem todas as conjunturas que fizeram isso acontecer, que a gente, enfim, não vou relembrar, eu acho que todo mundo já está cansado de saber o que aconteceu com a inflação e qual foi o efeito mundial da inflação. E agora, a gente depois entrou num ciclo onde a inflação ficou muito elevada e o Banco Central teve que subir juros e foi desses 2% para 15%. E a gente está entrando nesse ciclo de juros caindo e inflação caindo. O que vai acontecer com essa relação de preço-lucro? O passado nos conta muito. Então, aqui nesse gráfico a gente tem desde 2006, e todas as vezes que isso aconteceu, eu marquei, claro,
os 3 últimos momentos ali, desde que isso aconteceu, bolsa disparou. O estrangeiro já entendeu. Então, por que as pessoas às vezes se perguntam, né? Mas como é que o dólar está caindo? Por que ele está num patamar tão baixo? Porra, saiu lá de R$6 e pouco para 5,30, 5,40. O que está acontecendo, né? Então, acho que essa é uma pergunta que a gente pode responder ela, claro, de uma maneira um pouco mais simplória, não vamos entrar muito em detalhes do porquê disso, mas um dos fatos, investidor estrangeiro entrando com muita grana na bolsa. Então, está trazendo capital para o Brasil. Né? Trazendo capital para o Brasil. É um capital especulativo? De fato, sim. Ele pode sair a qualquer momento? Sim, pode sair a qualquer momento. Mas, por enquanto, essa conjuntura que a gente está vendo do ciclo econômico indica que ele não vai sair a qualquer momento. Porque o investidor estrangeiro ele já entendeu o ciclo de bolsa. O investidor brasileiro que está comendo bola. Porque 2% só de investidores, pessoas físicas em bolsa é nada. É bem abaixo da média, né? Que a gente tinha bem abaixo da média. Então, se isso demorar para acontecer, essa subida dos investidores locais, poxa, a bolsa já vai ter andado muito, né? Só esse ano, a bolsa em dólar andou 45%. A bolsa em dólar andou 45%. Por quê? Dólar cedeu, bolsa subiu, então é uma elevação muito forte. E outro ponto é esse negócio que tu estava conversando antes do diferencial de juros. O investidor estrangeiro está entendendo que o Brasil tem um prêmio muito elevado. Porra, a taxa de juros está a 15. Aí ele vai para um crédito privado, que já chegou, 16, 17. Exato. Aí ele capta dinheiro lá a 5. Ele vai fazer essa operação diferencial de juros, então ele vai trazer dinheiro de lá para cá. Por isso também que o Banco Central vai ser cauteloso nos seus cortes. Estados Unidos já cortou, a Europa já cortou. Pô, agora vamos deixar esse câmbio estabilizar e depois a gente segue cortando juros. Exato, isso é muito importante, porque se a gente olha os Estados Unidos, ele cortando juros é muito importante para o Brasil. Porque os Estados Unidos ele começa a subir juros lá fora, é um buraco negro. Todo o dinheiro vai voltar para lá. Então é muito importante que a gente tenha esse apoio também dos Estados Unidos para cortar juros, para assim a gente conseguir cortar. Porque se a gente olha o Brasil, agora comparando com os países que são os justos, seriam os países em desenvolvimento ainda, quando a gente fala de Brasil, a gente está com a maior taxa de juros real. Está com uma taxa de juros real de 7% ao ano. Então se a gente olha hoje, o investidor ele pega dinheiro da Selic, coloca num ativo e ainda ganha 7% acima da inflação. Poxa, é uma taxa de juros hoje muito histórica e muito grande quando a gente fala do Brasil. Então o Banco Central está sendo convergido para cortar juros. Sim. E falando só do lucro do PL da Bolsa, é importante trazer que para o lucro aumentar, o custo da dívida ele também vai baixar. Porque para o custo da dívida baixar, os juros têm que baixar. Então os juros ele já está baixando, o custo da dívida da empresa tende a baixar e o lucro aumentar. Isso o investidor estrangeiro já está olhando. Então a gente olha que o Brasil, o investidor estrangeiro já olhou que o mercado vai começar a cortar juros. Só o investidor nacional, o brasileiro, que ainda está na Selic a 15%, num título público, num pós-fixado, com liquidez, e ainda não se posicionou para travar boas taxas. E aqui a gente tem o tempo, né, o desempenho por dias de como que foram os outros eventos de bolsa. O último evento mais relevante, que foi ali em 2023, que a gente teve uma alta de bolsa, isso durou em torno de 280 dias. Depois a gente tem, 428 dias. Depois a gente tem um outro evento de 2016 e 2018, que é aquela passagem Dilma-Temer, que durou 576 dias. Depois lá, um pouco mais antigo, 807 dias. Essa alta agora de bolsa, ela está durando em torno de 200 dias. Então a gente tem muito mais para carregar ainda em bolsa. Essa questão desse ciclo econômico do inflação baixa com juros baixos, ele dura mais ou menos 32% do tempo. 32% do tempo dos ciclos econômicos ele fica aí. Então a expectativa é que a gente tenha uma sequência de alta de aproximadamente 600 dias daqui para frente. Então a gente tem muita alta para capturar ainda em bolsa. E aqui está o histórico desses eventos. Quantos dias e qual foi o percentual de alta que a gente teve? Lá em 2023, poxa, a bolsa subiu bastante. Depois cedeu tudo, né? Enfim, teve todas devolveu. Mas agora me parece que a gente está num momento diferente. Porque nós estávamos lateralizados em bolsa há muito tempo, ainda mais corrigido pela inflação. E deu um salto de setembro para cá. E essa lateralização
parece que foi deixada para trás. E aí a gente tem, quando a gente fala de bolsa e de renda fixa, algumas estratégias que a gente pode seguir diante desse cenário que está se mostrando, desse ciclo econômico que está se mostrando. Então, quando a gente tem renda fixa, a gente tem muita atratividade ainda em algumas classes, porque é aquilo que está falando, o juros ele vai ser cortado em escada. Não vai ser do dia para a noite. Não vai ser do dia para a noite. Então, o que a gente tem de renda fixa interessante hoje? Hoje, assim, a gente olha o asset, que o pós-fixado hoje ainda está muito bom, querendo ou não, a gente vai ter cortes, mas ainda está muito interessante. Pô, mas 13 ou 12 ainda é interessante. Ainda né? é muito interessante para o investidor. O investidor hoje ele não quer se desfazer desses 13, desses 12 que ele vai ganhar. Mas é muito interessante para a gente ter essa geração de caixa, essa liquidez, essa reserva de oportunidade para capturar, seja em bolsa ou em renda fixa. Para pré-fixados, a gente olha para um prazo ali de 2, de 4 anos, não alongar muito mais a carteira, porque se no Brasil até o passado é incerto, quem dirá o futuro, né? Então, para pré-fixados, a gente vê esse prazo de 2 a 4 anos. E o IPCA+, a gente vê justamente para proteger o poder de compra do investidor. Justamente para quando a gente tiver uma alta de inflação no futuro, tu tem o poder de compra protegido. E quando a gente fala de classes aí, falando de emissores, a gente olha para créditos privados, ativos mais high grade que a gente chama no mercado, mais seguros, que não sofram tanto quando a gente tiver um juros ainda alto, a 15, a 12, porque senão pode ter problemas de o investidor pegar um IPCA mais 20% ao ano e daqui a 2, 3 meses tem um calote. Então o IPCA mais 20, que é insustentável. O investidor botou 100 mil, vai valer zero do dia para noite. É muito melhor ele deixar de ganhar 1, 2% no ano do que poder ter o risco de perder 100% do capital, né? Tem muita gente que em 2026 vai ter a possibilidade de fazer uma marcação, de sair com um ágio, quando a gente fala de títulos de tesouro, por exemplo, IPCA mais alguma coisa. Então, teve bastante gente que pegou taxas excelentes lá atrás, no início de 2025, que agora, com esse fechamento de curva de juros, com o IPCA indo para o teto da meta e para o centro da meta já começa a ser mais difícil, né? Mas talvez... um pouquinho mais complicado. Talvez convirja, vai saber, né? Mas a gente consegue ver também uma galera que vai ter ágio nos seus investimentos. Só que a gente tem que ter um cuidado com essa questão do ágio quando a gente faz essa saída, né? Eu acho que seria importante a gente pontuar os cuidados disso. Assim, falando primeiramente do ágio, o que seria o ágio? É a gente pegar um tesouro público, que a gente estava vendo principalmente no início do ano a 15, e hoje está sendo negociado a 13. Então, para ele vender esse ativo, ele tem esse ágio, porque a taxa dele é muito boa e não vão se encontrar taxas como essa no mercado atualmente lá na frente. Só que daí a gente tem que ver, ele vai vender esse ativo a 15 e vai colocar onde? Isso. Exemplificando, né? O cara pegou o título Tesouro aí IPCA mais 7,5, IPCA mais 7,80, e aí agora em 2026 ele vai bater IPCA mais 4, IPCA mais 4,5, provavelmente vai ficar nesse patamar. Ainda é um ótimo carrego e ainda dá tempo de pegar títulos do Tesouro agora em 2025 com bastante taxa, bastante atratividade, um carrego excelente, que no Brasil tem muita gente que fala, quer ganhar dinheiro no Brasil, compra título IPCA mais, IPCA mais e senta em cima e esquece. Mas esse negócio da saída a mercado com ágio é justamente esse cuidado. O que eu vou fazer depois? Exato. Porque eu não vou conseguir mais pegar essa taxa na mesma classe, mas eu vou ter outras possibilidades. Eu não vou... Pô, se alguém está me pagando e aí eu vou pegar esse dinheiro e vou comprar um negócio que as pessoas não querem, por isso que elas estão me pagando, mas eu tenho que entender que eu tenho que mudar. Mesmo dentro da grande classe renda fixa, eu tenho que mudar para uma outra subclasse. Não faz sentido eu seguir na mesma recebendo menos, então eu não vendo aquele negócio. Ou migrar, de fato, para uma outra grande classe, que é o exemplo de renda variável. Então tem que tomar esse cuidado, né? Porque vai ser muito atrativo e agora, possivelmente, essas ofertas de venda antecipada, de saída antecipada, vão ser dadas aos investidores e aí sim, sentar junto com o assessor de investimento e enxergar para onde vai ir aquele dinheiro.
Ver se esse dinheiro não vai ser só trocado 6 por meia dúzia. Exato, 6 por meia dúzia ou até menos, né? Ou até menos, 6 provavelmente por menos. 4, 6 por 3, Isso. porque se a gente consegue sair com ágio, a gente tem que ver esse carrego. Poxa, será que compensa a gente carregar o ativo 15% ao ano até o vencimento? Será que compensa a gente sair antes e pegar um ativo a 12? Poxa, não compensa. Mesmo que tenha um ágio no mercado. E daí a gente vê se faz sentido olhar para uma subclasse IPCA+, para o asset do cliente, se ele está enquadrado dentro do enquadramento hoje que ele definiu com o assessor, e se faz sentido jogar para renda variável um pedaço. Então a gente tem que entender muito bem que esse ágio, se o investidor coletar esse ágio, para onde ele vai colocar o dinheiro? Para não deixar mais dinheiro na mesa. Para não deixar de... Ele ganhou 2, 3% a curto prazo de ágio, mas ele vai colocar onde? Ele vai colocar em qual ativo que vai render mais que esses 15%? Sim. No ativo prefixado, por exemplo. E aí esse cuidado a gente tem que ter, porque essa virada de ciclo a gente tem que entender onde vai se posicionar. Eu acho que essa parte da alocação ela é muito importante. Saber qual é o teu próprio perfil. Porra, eu gosto de risco, eu gosto de renda fixa, de renda variável, eu gosto de renda fixa, eu não gosto... curto fazer uma carteira internacional. Então, eu acho que a gente tem hoje elementos que possibilitam ter, de fato, uma diversificação. Então, como é que a gente vai aproveitar esses ciclos? Diversificando, alocando bem, entendendo o seu próprio perfil. Não adianta eu falar aqui que, 2026, e muita gente tem dito, né, 2026 vai ser o ano de bolsa novamente. A gente vai seguir outro ciclo. Ou tu falar que 2026 vai ser o ano da renda fixa. Então vou botar tudo em bolsa, então vou botar tudo em renda fixa. Então, cara, tem que ter parcimônia nessas alocações. Eu acho que é por isso que eu e tu estamos batendo um papo, porque é renda variável e renda fixa convergindo as ideias para que, de fato, as pessoas tenham consciência de como devem fazer os seus investimentos ali para 2026. Exato, não pode dar o all-in, né, que a gente chama. Isso. Que é colocar todos os ovos numa mesma cesta, seja renda variável, seja renda fixa. Isso. Mas falando de renda fixa, ainda assim continua um bom momento para a gente conseguir trabalhar a marcação mercado. Então, assim, o investidor ele tem que se posicionar muito bem, entendendo o seu perfil de risco. Não adianta o investidor, eu sou conservador porque eu tenho tudo em renda fixa. Só que daí ele tem ativos para 2040, 2050, ativos de longo prazo que a marcação mercado é muito agressiva na carteira dele. Poxa, o cara se ilude com a volatilidade, né? Porque ele não está enxergando, às vezes, aquilo ali batendo. Porque a volatilidade dos títulos públicos, principalmente desses prazos mais longos, ela está maior do que da bolsa. Exato. Então, é entender o seu perfil de investidor. Poxa, o inverso também é verdadeiro. Eu sou agressivo, por que eu tenho todo o dinheiro em bolsa? O cara pode ter um dinheiro também em renda fixa para trabalhar a marcação mercado num prazo longo, mas é entender o perfil de risco do cliente. Então a gente consegue, tanto para o investidor conservador, moderado e até agressivo, mesclar as classes e não colocar esse all-in no mercado, não fazer ele dar all-in. Porque é isso que vai fazer com que ele ganhe dinheiro no mercado. Essa diversificação é o único almoço de graça que a gente tem hoje, né, no mercado financeiro. Então é muito importante a gente entender essa virada, porque é o ponto. Hoje a Selic está 15, depois vai estar 12. O investidor vai querer migrar para a bolsa. Vai querer olhar para outros ativos de renda fixa, seja pré-fixados ou IPCA+. Mas daí ele vai ter comido bola. A janela já vai ter passado. Esse é o negócio. Eu acho que esse é o ponto. Cuidar com essas ideias de quando fazer esse movimento. Então aqui a gente tem o retorno quando a gente está nesse ciclo econômico. Períodos de inflação caindo e juros caindo. Quando a gente fala na média desses retornos, a gente vê Ibovespa subindo 26, índices de small cap subindo 40. Essa é a média. E aí a gente tem um ganho acima do CDI, do Ibovespa em 22,2% e de small caps em 35,7%. Isso é a média daqueles ciclos que a gente mostrou lá atrás, média de ganhos daqueles ciclos. Bom, é muito atrativo? Puta merda, é muito atrativo. Sim. Tu vai pegar 26 no Ibov, ou 40 no small caps, isso a média de retorno, cara, eu vou me posicionar nisso. Mas por que, aí às vezes, por que a small cap projeta mais que o Ibov? A gente sabe que no Ibov, a composição do índice, ele é basicamente Vale, Petro e setor financeiro. Então, e mais Ambev ali entrando... Um pouquinho de Ambev. Um pouquinho de Ambev entrando. Então, a gente tem essa característica do Ibov. Mas essas empresas, por que elas performaram menos
do que as empresas menores? Porque nesses ciclos a gente tem essa grande diferença. As small caps performam melhor. Mas por que elas performam melhor? Qual é a lógica delas performarem melhor? É muito simples. Essas empresas vão ter um serviço da dívida, o custo do endividamento delas é mais baixo. Automaticamente elas melhoram seus valuations, automaticamente com o valuation melhor elas ficam mais atrativas e os investidores, tanto estrangeiros quanto pessoa física, vão lá e compram ações dessas empresas. Então a lógica é essa. Tá, mas por que as outras, então, por que o banco não anda tanto? Por que a petrolífera não anda tanto? Minério não anda tanto? Porque elas já são empresas em fase madura. Então, não tem muito mais para crescer, né? E já tem um share bem consolidado. Então, isso para abrir novos mercados e tal não é bem assim. Precisa de um trabalho um pouco diferente. Para expandir também não é bem assim, apesar de ter algum espaço, o outro não é tão simples. Depende de concessão, depende de uma série de coisas. A gente tem também o nível de endividamento dessas empresas mais baixo. Inclusive, quando elas emitem dívida, elas pagam menos pela qualidade delas. Exato. Então, elas já não têm tanto essa troca das dívidas mais caras por mais baratas, porque elas já estão pagando menos, enquanto uma small cap, para emitir uma dívida, ela tem que pagar muito, e aí esse movimento para ela beneficia demais. Quando ela faz uma troca, isso impacta muito no valuation da empresa. Então, esses detalhes fazem com que as empresas mais maduras não performem tão bem quanto as empresas de crescimento num cenário de juros caindo e inflação caindo. E a gente vai perceber diretamente lá no crédito privado esse movimento acontecer. Pode ter certeza que tu vai lá enxergar na mesa de renda fixa muita dívida sendo emitida para fazer essa troca. Aí a galera, pô, mas fulano, que é uma small cap, está emitindo mais dívida ainda? Mas não é mais. O que ele vai fazer com aquela dívida? Exato. A gente precisa entender esse destino, porque às vezes é o que a gente chama no mercado de rolagem, né? Que ele pega o recurso, capta o recurso e paga a dívida passada, porque a dívida passada está muito cara. Então esse que é o grande ponto. Muitas empresas podem emitir mais recursos no mercado, que são menores? Sim. Mas é muito importante, junto com a mesa de renda fixa, com o seu assessor, entender para onde é que vai esse recurso. Às vezes a empresa vai fazer essa rolagem e pode ser de forma saudável, mas o inverso também é verdadeiro. Muito nesse ano a gente teve empresas que fizeram rolagem porque foram obrigadas, simplesmente, porque a corda estava no pescoço e se não fizesse essa rolagem podia dar algum problema de crédito. Então é muito importante para ver para onde é que está indo esse recurso, essa destinação dos recursos. Para onde vai esse dinheiro que eu estou emprestando? É uma nova planta, eu vou trocar uma dívida. Exato, se for uma nova planta, poxa, é um investimento em CAPEX, né? E daí até te pergunto, o que seria esse investimento em CAPEX, por exemplo? Depende do nível de alavancagem que o cara quer ter, quanto que ele vai conseguir alavancar com esse dinheiro. Daqui a pouco ele vai adicionar à sua receita algo muito relevante, que faz sentido ele fazer naquele momento com uma dívida barata. Então agora, claro, é a cabeça do empresário lá que está coordenando aquela empresa para fazer ou a troca ou um investimento no momento oportuno. Então, o que eu acho que fica aqui desse meio do ano de 2025 para 2026 é que a gente tem, talvez, o melhor momento tanto para renda fixa quanto para renda variável. Sim. A gente não teve, se pegar da pandemia para cá, 2020, a gente teve um momento muito ruim para renda fixa, porque as taxas eram muito baixas. E quem pegou lá atrás hoje está sofrendo. Está sofrendo porque não tem marcação, não consegue sair, tá bem ruim, a marcação está horrível. E a gente teve um momento mais ou menos para a Bolsa ali, aí depois começou a ficar ruim. Logo que se deu a retomada da pandemia, a Bolsa subiu e depois começou a ficar ruim. 2025, pô, a gente teve lá no início do ano, renda fixa legal, estava bom, Bolsa estava ruim. Meio do ano de 2025, o negócio mudou. A gente tem renda fixa muito boa, muito atrativa, e a gente tem renda variável muito boa, muito atrativa. Eu acho que por causa disso que a gente enxerga ainda muitos investidores em renda fixa e os investidores estrangeiros dando o anúncio do que vai acontecer na Bolsa. Em 2026 a gente deve conseguir ainda taxas muito boas na renda fixa e valuations muito interessantes na renda variável. Afinal, a gente está negociando na Bolsa agora a 9,4 vezes relação de preço-lucro. É muito baixo ainda. É muito baixo. A gente deve
A média dá 11,5. A banda superior bate perto das 15 vezes. Isso é a projeção de bolsa no final de 2026 acima dos 180 mil pontos. 2026. 2027, aí depende da política, qual vai ser o próximo governo, como é que vai estar, deve ultrapassar os 200 mil pontos seguindo essa lógica da média de elevação nesse período, nesse período de ciclo econômico. Então tem que aproveitar. O cara tem que aproveitar. A XP, por exemplo, elevou no seu allocation, na sua alocação, o percentual de bolsa para clientes moderados e agressivos. Aumentou em 2,5 para cada um. Então, a XP está vendo já que os seus clientes podem alocar um pouco mais em bolsa. E eu acredito que isso vai ser um grande vetor para a rentabilidade do ano que vem, juntamente com muita coisa legal ainda em crédito privado, cuidando daquela questão da qualidade. Da qualidade, exato. Eu acho que esse pode ser um grande olhar atento do investidor para o ano que vem. Né? Tomamos uma pancada de alguns emissores aí. De algumas qualidades de crédito que foram um pouco mais duvidosas, mas é muito engraçado ver que a bolsa a gente compra na baixa para vender na alta, né? A renda fixa a gente compra... Quem é esperto, né? Exato. Porque tem uma galera que está comprando na alta e querendo vender não sei aonde, na estratosfera. Em outra alta mais histórica. Mas assim, é muito engraçado a gente ver isso porque a renda fixa a gente compra na alta, quando o patamar de juros está alto. Isso. Porque aí a gente consegue pegar taxas maiores. Isso. Ou seja, para renda variável hoje está muito bom, mas para renda fixa também hoje está muito bom. Então, às vezes, até para o investidor, a gente gosta de dizer, às vezes, que falta dinheiro para o investidor de tantas oportunidades que acabam aparecendo em 2025 por conta dessa projeção de corte de juros no Brasil. Por toda essa questão de ganho de marcação ao mercado para o investidor na renda fixa e para a renda variável, toda essa alta que você trouxe. Então, é muito importante a gente ver isso, porque tanto para a renda fixa como para a renda variável a gente tem que ver isso. Renda fixa, o resumo é olhar a questão de marcação ao mercado, olhar ativos prefixados, IPCA+, mas olhar a qualidade de crédito. Se a gente olha só taxa, a gente pode ter certeza que nossos investidores não estão 100% seguros se a gente somente olhar a taxa. Uhum. Então a gente é obrigado hoje a olhar qualidade de crédito, para saber se essa empresa vai conseguir honrar daqui 3, 5 ou até o final da dívida. Seja para o investidor conseguir trabalhar a marcação ao mercado ou olhar o carrego. Então às vezes a gente vai pegar e não passar uma taxa de IPCA mais 10 para o investidor, não vai oferecer um ativo que é IPCA mais 10, porque a gente entende que a empresa não vai conseguir honrar a longo prazo. Então, hoje, renda fixa, se a gente pudesse resumir, é qualidade de crédito. Qualidade de crédito e também a questão de ativos IPCA+, pré-fixados para a gente trabalhar a marcação ao mercado, pós-fixados somente para a gente conseguir, seja fazer um carrego de curto prazo ou até liquidez. Renda variável hoje... Até porque no pós-fixado, se a gente tiver realmente um corte mais expressivo, lá em 2027 ele acaba deixando de ser atrativo se a gente comparar algum pré-fixado. Né? E daí o investidor vai querer alocar em pré-fixados, né? Sim, 2027 já vai estar mais baixo. Só que daí a gente, ao invés de falar de taxas de 13, 14, a gente vai falar de quê? 7, de 8. E daí o investidor vai querer pegar os mesmos 13 que está sendo oferecido agora. Isso. Só que ele não vai conseguir pegar. Uhum. Então, assim, é muito importante isso. E renda variável, o resumo é... Tá muito interessante, muitas oportunidades, pelo que eu estou entendendo. Ibovespa e tanto small caps, né? Isso. Eu acho que, para finalizar, a gente pode trazer esse painel que a gente estava resumindo aqui. Bom, ainda tem muita oportunidade de renda fixa. Se posicionar agora um pouco em pós-fixado, um pouco em pré-fixado e muita coisa para carrego em IPCA para longo prazo. Então, pensar ainda no longo prazo, porque esse IPCA, né, esses títulos indexados ao IPCA ainda são muito atrativos. Ainda são muito atrativos. Daqui a pouco essa inflação vai convergir para a meta, esses juros vai cair, isso vai deixar de ser. Essas taxas de IPCA mais 7, vai ser IPCA mais 5, IPCA mais 3 daí é praia, né? Daí é férias para todo mundo e o investidor quase dobra capital, se a gente olha. É isso aí. Então, eu acho que o resumo de renda fixa é isso e o resumo de renda variável. A Bolsa está rompendo máximas. As pessoas estão enxergando isso. Faz um caixa, cuidado os momentos de entrada, a Bolsa não vai subir numa linha reta. Então a gente tem realmente muitos dias agora, desse final de 2025, de alta expressiva, quase que uma linha reta aí de alta,
mas ela tende a ter correções nesse meio do caminho. Então guarda um caixa lá no pós-fixado, deixa numa liquidez, e quando isso acontecer, quando as oportunidades chegarem, te posiciona em bolsa também. Não deixa de te posicionar em bolsa, porque o jogo tende a virar muito mais para a bolsa nesse período econômico que a gente está. Então é importante entender que os ciclos econômicos existem e que o mercado ele se movimenta através desses ciclos. E esses ciclos não são somente locais, não são somente domésticos, não é só o Brasil que está nesse ciclo. A gente está nesse ciclo nos Estados Unidos, na Europa, China um pouquinho diferente, a gente não vai entrar nos méritos lá, mas a grande potência mundial, os Estados Unidos, entrou nesse ciclo. Europa entrou nesse ciclo. Brasil entrou nesse ciclo. Outros emergentes entraram nesses ciclos. Então a gente já tem recordes. Não deixa esse ciclo passar, porque senão um bonde passa. Eu acho que o meu recado final é esse. E o resumo do nosso episódio, eu acho que é por aí. Exato. E justamente para achar as melhores oportunidades, o que o investidor tem que fazer? Chamar o assessor, chamar o hedge de renda variável, chamar o hedge de renda fixa, para olhar a qualidade de crédito, olhar ciclos econômicos e entender o que faz mais sentido para o perfil do investidor. Isso. Muito cuidado nas alocações, conversa com o assessor ele vai te direcionar de uma maneira correta, de forma que a alocação seja bem dimensionada, diversificada, e aí com isso tu consegue pegar todas as oportunidades. Não vai com todos os ovos numa cesta, senão tu acha que tu vai pegar aquela grande oportunidade e ela não acontece, já deu para ti. Já perdeu. Então, aloca direito, diversifica, conversa bastante com o assessor, e eu tenho certeza que em 2026 a gente vai pegar ciclo muito bom para a bolsa, ciclo muito bom para a renda fixa, e a gente tem aí uma perspectiva bem favorável. Exato. Então, pessoal, depois desse resumo que a gente fez aqui, e de todas as expectativas que a gente tem para 2026, a gente encerra esse episódio do Investir 2026 e eu te espero lá na Faz Capital.